Olá, minha amiga, meu amigo que está assistindo aí o nosso querido Papo de Sacristia. Meu nome é Davi, estamos aqui mais uma vez com nossos amigos, nossos dois amigos, Bruno Opa. e o incomparável Padre Samuel. Eu não vou falar saudoso, que saudoso parece que já partiu, né? Não, estou aqui. Desencarnou. Ai. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um tema, e esse tema aqui é um tema polêmico, pelo menos entre os católicos conservadores. Exatamente. Alguma briga com os ortodoxos, os pérfidos judeus, alguma coisa assim? Eles não gostam contra o comunismo. Muito, eles não gostam. Eles acham que aquilo é a semente do comunismo, da necropolítica, dos cambalatos. Esse povo fala metade do que eles falam, não entendo. Mas vamos lá. Nós estamos falando da campanha da fraternidade. Vou embora, não falo sobre isso, não. Campanha da fraternidade. E com um tema: fraternidade e amizade social. E aí, gente? Mas primeiro a gente tem que pensar o que é uma campanha da fraternidade. Antes de tudo, é uma proposta muito ligada à vivência pastoral, teológica da América Latina, particularmente no Brasil, entendendo que uma conversão só é profunda se ela alcança todos os meandros da existência, né? Enquanto pessoa, enquanto comunidade, enquanto sociedade. Então, aproveitando-se desse tempo onde a Igreja Universal, digo católica, né, como um todo, está se preparando para a Páscoa do Senhor, traz-se um tema para encarnar, né, essa reflexão da Páscoa num desafio concreto, contemporâneo, que pede conversão. Do ponto de vista pastoral, eu vejo que tem potencial para muitos frutos, sabe? Porque a gente já comentou, né, no programa sobre a caridade, a esmola, que nós somos chamados na Quaresma, e é uma forma muito concreta, né, de você trabalhar isso, né, no fiel. E aí eu vejo como uma vantagem, não sei se aparentemente nem todo mundo vê assim, não somente para aquelas pessoas que são o alvo, né, dessa caridade, mas do próprio cristão. Me parece, né, posso estar muito errado, não sei, mas que quando eu olhando, né, para os nossos bispos enquanto pastores da igreja que nós pertencemos, eles escolheram essa forma para educar e aprimorar e tornar mais santos os fiéis. Claro. E isso educar, aperfeiçoar. Tem um impacto claramente na sociedade, e vão ter aí também movimentos políticos que vão, de alguma forma, se envolver com isso. Mas, sobretudo, eu vejo essa preocupação com o fiel. Um processo de santificação. Agora, você trouxe um ponto que eu, sinceramente, tenho muita dificuldade. Por favor, joga aí. Porque quando você fala assim, a teologia latino-americana, eu tenho dificuldade, por exemplo, quando o Papa Francisco vira e pede uma teologia que é com olhar voltado mais para o pobre. Você acha que uma teologia local é um problema? Eu não entendo. Não é que é um problema, é que eu não entendo. Tira a romana, então, porque não é uma nota que estava presente nos concílios iniciais. A igreja é una, santa, católica e não romana. Mas a igreja não é assim. Mas a teologia é romana ou não? Onde estão os nossos principais institutos? Nossos bispos, em sua maioria, foram formados onde? Em escolas romanas. Se há um problema de uma teologia local, então quem nos entregou a Roma tem maior culpa, ué. Entendi. Toda a teologia vai ser local, vai estar circunscrita a um contexto. A ideia qual que é a base do dado teológico? Você tem uma base, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. E, sobretudo, o magistério tem que estar muito atento ao contexto local, às questões que dele emanam. E aí você, sim, vai ter condicionamentos teológicos ou aberturas teológicas, avanços teológicos. Quem é que foi que pediu a São Jerônimo para traduzir a Bíblia do grego para o latim? Senão o fato de que os romanos falavam latim e precisavam de uma teologia local para entender uma Bíblia grega. Nós sempre fizemos isso. Mas eu tenho dificuldade de entender, sabe? Em que sentido? Pode colocar mesmo, pra gente... Eu comentei isso num programa, né? Que eu não sei se o quão polêmico ele foi sobre a... Não, joga aí. A polêmica, adoramos. Polêmica. Com a gente mesmo.
que eu tento fazer um esforço muito grande de compreender, Francisco. E que é genuíno, porque você dá uma impressão de alguma forma que está descaracterizando em nome de uma questão muito local, né? Como que a igreja é universal, católica, conforme o todo, e ela vai pegar um tema conforme o todo e vai ficar ali nas minúcias particulares. A crítica é legítima. Lembrando que, no caso, a nossa campanha da fraternidade, ela é feita pela CNBB, claro. No caso, os problemas que nós vivemos aqui enquanto Brasil. É muito local, então há sim um risco de criar um ruído com a proposta universal. É claro que... E vamos ser inocentes, gente. É lógico que em alguns momentos já deu. Tem muita gente que acha que a conversão social ou comunitária, sabe-se lá Deus o que isso significa, porque não é um conceito teológico maduro, não obstante a sua colocação seja pertinente, e pode atrapalhar, por exemplo, a questão da conversão pessoal, né? Pecado estrutural não é, talvez, em algum momento, uma maneira de disfarçar os pecados pessoais e individuais, que são a raiz dos desequilíbrios estruturais? A crítica é muito pertinente. E os bispos e quem quer que seja na CNBB, em qualquer lugar, tem que estar abertos a isso. É pertinente que um católico, uma católica, questione isso. Estão abandonando um tema universal para ficar preocupado aqui sobre questão disso ou daquilo, né? Agora, para citar Dom Helder Câmara, né, que é um dos grandes inspiradores da campanha da Fraternidade Nacional. Não posso abandonar bandeiras certas porque elas estão em mãos erradas. E a bandeira da campanha da Fraternidade é uma bandeira certa. Porque o Brasil tem desigualdade, as pessoas passam fome, nosso Estado é burocrático, não funciona, não há governança, há corrupção, não há distribuição de recursos. Não dá para ter fé e ser indiferente a isso, não é? Não dá, então, né? A campanha da fraternidade é justamente para isso, para despertar o cristão para esses temas? Eis uma palavra que está muito presente, por exemplo, no objetivo geral da campanha desse ano. Despertar. É para estar acordado, para ver. Né? Uma oração eucarística traz isso, né? Pedindo ao Senhor que nos dê olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. E, sobretudo, despertar para quê? Para o fato que nós estamos rasgando o tecido inconsútil da túnica de nosso Senhor Jesus Cristo com divisões políticas. Eu sou de esquerda, direita, conservador, progressista, mais para lá, mais para cá. Estamos dividindo a igreja nessa porcaria. Esse é o objetivo da campanha da fraternidade desse ano, né? E uma outra coisa que eu acho que incomoda também muito dos cristãos é por que a campanha é feita sempre na quaresma. Quaresma é tempo de falar desse tipo de fazer tema? Campanha? Fazer campanha. Na hora de você tirar os santos, tampar as imagens, olhar para dentro, acesse, campanha. De fato tem uma... Eu penso que é lógico que a crítica ela é pertinente. Agora, entendendo como uma iluminação bíblica e teológica, se é um tempo de conversão e a conversão é do indivíduo como um todo, então é pertinente. Agora, pode sim, e já houve momentos, significar desvios, perda de foco, claro, né? E aí é uma crítica até o Papa Francisco faria, quando a igreja se transforma numa ONG, né? E aí então é justamente... Então, e aí, pode, não pode? Não, deve, não deve. só pode como deve. Vem ao encontro da proposta universal, mas pode também desviar o foco. Pode. Eu vejo... Vamos ser sinceros, né, gente? Esse objetivo, né? A própria... Quando eu vejo também, por exemplo, novena de Natal da Arquidiocese, sempre tem algo que liga com os outros, né? É muito aberto, assim. Poucas vezes você vê... sei lá, esses movimentos, né, de liturgia, até mesmo doméstica, que fala para fechamento, né? Que fala para... É sempre buscando como que... Conectar, criar comunidade, participar. Sim, parece que está muito distante, né, enquanto carisma, né? Evidentemente não enquanto igreja, mas enquanto carisma, muito distante, por exemplo, de um São Bento, de um Santo Antão, que é quando a gente pensa, né, em quaresma, a gente pensa, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que se eles estivessem hoje, nesse tempo, e eles tivessem outros pressupostos que antes eles não tinham, eles também não teriam feito esse tipo de pergunta que a gente hoje se faz, não? Eu tenho minhas dúvidas se São Francisco de Assis não incentivaria os frades, por exemplo, a entenderem bem de algumas categorias, entender as raízes da desigualdade. Eu acho que isso é tão subjetivo. Não, é claro, né? Pelo amor de Deus, olhar para o passado com a projeção do futuro é lógico que é subjetivo, né? Nada mais idiota para um historiador do que isso, por exemplo. Mas
Já que Levando você em disse consideração. que eles não fariam também, né? Eu penso que são tempos diferentes e os santos de hoje Nos têm tempos que... deles, eles lançaram mão de que tipo de instrumento? Por exemplo, esses santos utilizaram de instrumentos, por exemplo, São Bento utilizou de muitos conhecimentos técnicos da sua época. São os monges que fizeram questão de entender bem as línguas antigas, o grego, o latim ainda sendo dito para traduzir obras. Então, será que eles não seriam estudiosos de Marx, não? Eu acho que seriam. Quando eu falo Weber. isso de não tomar muito cuidado, né, de trazer, eu faço inclusive uma crítica para os que querem trazer a nova... fugiu o nome? Nova teologia. Né? Os beneditinos do século XXI, por exemplo. Trazer um uma anacronismo, né? De outra época para algo que não é o que a gente vive. E, de fato, São Bento nunca pensaria da forma como é atualizada, porque ele não teve essas experiências e tudo mais, né? E nós somos chamados a pensar com a realidade que a gente tem hoje. Então, eu acho muito difícil. É claro. Igual quando alguém vira e fala assim, se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? Ou o que você acha que Jesus faria? Não dá para saber, né? Eu acho muito difícil. Mas eu acho importante a gente questionar sempre. E o corpo místico de Cristo? O que faria neste momento? Porque aí, o que o corpo faria, eu quero fazer também. E quem é responsável para dizer isso é o magistério. Sim. Só que o problema é que a crítica social, que eu não acho que a Sérgio vai... Porque eu, como padre, não posso dizer isso. Sob pena de ser suspenso. Mas vale a crítica. Às vezes o magistério é lento em responder a determinadas questões. Posso te dar um exemplo disso? De uma lentidão do magistério de se pronunciar? A questão da escravidão dos negros. Já falamos disso aqui e trazemos isso. Demorou muito tempo para alguém lá da cúpula deixar claro para todo mundo que isso é uma abominação aos direitos humanos. Que nem se chamava direitos humanos, mas enfim. Entende? Então, eu não acho que o magistério ele se pronuncie de maneira errada. Acho que ele está sempre ligado ao seu tempo e é um guardião da fé apostólica. Mas, às vezes, ele demora um pouquinho a falar. É a prerrogativa dele, como é do Supremo errar por último. Mas que demora. E aí, deixa eu só aproveitar um Sim. ponto que eu acho que é extremamente pertinente quando a gente fala de campanha da fraternidade. Não tem a ver com o tema de agora, né? Que é esse respeito e colocar o bispo no lugar dele, enquanto autoridade, pastor. São, de fato, né, eles... os sucessores dos apóstolos, eles são infalíveis em algumas questões, em outras Juntos. não. E amarrados, geralmente. E depende do assunto também. Não vai ser numa opinião política claro. que são infalíveis, é evidente que não. Mas falta, eu creio, né, e por isso que eu falo que é pertinente falar nesse assunto de campanha da fraternidade, um respeito para com os bispos para essas colocações. Porque é muito diferente. Você ainda tem Você sente respeito dos bispos em relação ao povo? O povo em relação aos bispos. Entendi, de estarem abertos a ver as questões e de... Também, esse esforço de tentar compreender. Mas quando você vê uma realidade que não está adequada, me parece, quando você pensa, quando você analisa tanto a catequese da igreja, quanto a caridade que nós somos convidados, me parece que falta muito. É muito diferente. Quando eu vejo... Principalmente na sua posição, que é um padre, né? Assim, é ordenado diretamente e tem uma submissão ainda mais especial para o bispo, é muito diferente você chamar o bispo para o canto. E aí, o que poderia ser na prática, né? Talvez uma carta, talvez alguma coisa assim mais direcionada para o bispo. Bispo, você acha que você não deveria pensar essa questão? Você acha que não poderia ir num caminho diferente? Ou se expressar de forma diferente? Você acha que é um certo constrangimento tende a ter? Não é feito, quer dizer, pode ser que seja feito e é oculto e a gente não vai saber. O problema, e aí quando surge uma campanha da fraternidade parece que essas coisas intensificam, quando está próximo de uma eleição intensifica, é o desrespeito público, aberto, velado contra os bispos. E você acha que se deve Inclusive, isso aconteceu, aproveitando o gancho ali de Bruno, isso aconteceu na campanha da fraternidade de 2021. Que foi uma campanha ecumênica. Né? Na verdade, a gente tem até que explicar que de 5 em 5 anos existe uma campanha ecumênica, todos os outros setores da cristandade são chamados a participar, e tiveram alguns setores da igreja que resolveram abolir a campanha da fraternidade, boicotar capelões navais,
Parece que alguns representantes maiores aí de capelães militares mesmo. Né, alguns outros bispos e tudo mais. Teve essa questão em 2021. De fato. Inclusive, a CNBB teve que se pronunciar. Posso a dizer, respeito num disso. primeiro momento, acho que isso é sempre um problema. Se nós não estamos unidos ao bispo, não dá para ser padre, não dá para estar ligado a uma igreja particular. Isso é uma cláusula pétrea. O episcopado é de direito divino. Agora, pensa que é um padre que não está falando. Os bispos também, em muitos momentos, negligenciaram clamores populares. Boa parte dos problemas que a gente tem dentro da igreja no Brasil tem a ver com o fato de que os pastores não conseguiram interpretar muito bem sentimentos e aspirações do povo. Mas E aí o povo, quando não se sente traduzido, ele vai para a Faria Lima com um pato amarelo e pede a tomada da Bastilha. É assim, ué. Mas isso não é problema meu. É, No juízo particular dele, ele tem uma responsabilidade enorme. Inclusive, mas é dever... santos correram do episcopado por causa disso. Mas é dever do povo, sim, porque não só os bispos são infalíveis. Falar publicamente, em alguns casos, sim, ué. Gravar vídeo na internet, difamando. Com ataques difamados. Não, é claro que não. Não estou fazendo nenhum incentivo à apologia. Mas é contra isso mas que eu estou criticando. Mas se o povo, numa condição de sensus fidei, sente que o pastor não está traduzindo a verdadeira doutrina, é dever dele alertar o pastor. Ué. Não com vídeo difamatório, não com acusação, nada disso. Mas o sensus fidei é infalível. Concordo. Mas o que falta é a ainda caridade. mais quando o povo... claro. Aí... Falta caridade. Pronto. O que eu percebo, sabe? Claro. E eu penso... Concordo plenamente com você. A gente está gravando esse programa Muitos aqui... tiveram assassinato de reputação, por exemplo, bispos do Brasil, por conta disso. Aí. Alguns, inclusive, graças a Deus, esses loucos aí foram processados e pararam de falar por conta disso. Porque o que fizeram covardia com os bispos. Mas você pode concluir, estava dizendo? Não podemos voltar para o assunto da verdade. Não, tá tudo dentro. É isso mesmo. A gente tá falando de campeonato de fraternidade. Eu concordo plenamente com você. E a gente tá falando de polêmica. Acho que tem que resguardar as duas coisas. E qual que é o problema que eu acho que acaba levando a esse rasgo na fraternidade social? Quando não se escuta. Acho que há muito católico conservador soberbo e há muito bispo também progressista soberbo, que não escuta, por exemplo, que quer passar por cima do magistério da igreja, que não se vendo como um conservador, quer impedir que as pessoas tenham práticas devocionais multisseculares na igreja. Isso é um problema. As pessoas se sentem sufocadas e começam a protestar. E eu não tiro a razão, não. Nem de um lado, nem do outro. Não sei se faria assim, não sei se é o melhor caminho. Mas se você enjaula um animal, a pessoa tem uma demanda ali afetiva, mais progressiva, mais conservadora. Você diz que aquilo é uma idiotice, uma hora ela explode, ué. E começa a ver videozinho do padre que mais lhe interessa, que vai lhe ajudar na formação que ela quer. E eu já falei isso aí com um bispo de Madagascar. Porque padre fulano de tal, que mora não sei o quê, não sei o quê. Falei, ótimo. Podemos concordar que não é um padre que diz o tempo todo o que é mais lúcido. Mas eu falei, onde estão os bispos? Porque os bispos têm o carisma da verdade. Os bispos é que são responsáveis por conduzir a verdadeira doutrina. Cadê os vídeos dos bispos? Eu já falei isso com um bispo aí, não com o meu arcebispo, porque é um homem muito lúcido, mas com um bispo aí de Madagascar, na lata. Falei com ele. Onde é que estão os bispos? Os vídeos? Onde é que está a CNBB? Falei, ué. É uma provocação. E falei como uma caridade cristã, não achando que eu sou melhor do que CNBB, nem que sou melhor do que qualquer padre, mas dizendo que eu acho que não há antídoto melhor para um tecido social rasgado do que o diálogo. Porque no diálogo a gente se esclarece. Vai ficar muito claro quem quer difamar, quem quer xingar, e nós vamos chegar a um consenso católico. Eu creio nisso. E a construção conjunta. Claro, é. Quando a gente pensa, então, beleza, o bispo está muito longe e tal, mas a campanha da fraternidade acontece na minha paróquia. Se eu vejo que o padre não está coordenando da forma que eu penso que seja adequada, é muito, muito, muito diferente eu chamar ele para conversar, claro. Chegar, seja num conselho pastoral, trabalhar aquilo juntos. Olha, eu vou apresentar meu posicionamento. Inclusive, eles podem mudar, né? Se você claro. tem um posicionamento sólido, bem construído e apresentado de forma coerente e pacífica, né? De fazer difamações. Por quê? Você, a princípio, trabalha numa preocupação aparentemente muito sincera de que a igreja seja reta, santa, correta. Mas dependendo das ações, você causa divisão. E divisão é do outro lado, cara. Exato. E pode observar, desculpa interromper, na igreja, quem sempre causa cisma é a direita. Olha o que nós padecemos ainda até hoje por conta do cisma com os ortodoxos. Quase 1000 anos daqui a pouco vai fazer, por conta de direita.
Não pode fazer imagem, não tem esse negócio de primário de Pedro, nós somos os ortodoxos, pronto, o que deu aí? 1000 anos de divisão. O Papa não pode se encontrar, a não ser num território neutro, com o patriarca que se reporta ao próprio apóstolo André, por conta de um cisma à direita. E Lutero? Lutero, Seria a esquerda? eu diria que ele seria mais progressista, mais à esquerda, fazendo um anacronismo por conta do elemento revolucionário. Então, eu diria que é próprio da direita cismar e da esquerda fazer heresias. Lutero não foi um cismático, ele foi... Então, pode ir. Vamos voltar aqui ao tema da campanha da fraternidade. E agora, já que a gente já falou, já discutiu sobre campanha da fraternidade, agora a gente vai discutir sobre a nossa campanha da fraternidade, quer dizer, a campanha da fraternidade deste ano, né, que fala Qual sobre... que é o tema mesmo? Fraternidade e amizade social. Parece uma redundância, né? Eu ia trazer isso aqui agora. Parece uma redundância. Mas por quê? Sobre a sinodalidade? A ênfase significa que o argumento é fraco ou que a gente quer entender melhor? São coisas diferentes, não? Fraternidade e amizade social. Eu estava observando sobre isso porque vou começar fazendo uma crítica, não à proposta. Mas pode fazer também, ué. A palavra, que é o seguinte... Quando a gente pensa enquanto a igreja é una, né? E nós somos chamados a ser um só, o corpo de Cristo, né? Muitos membros, vários carismas, mas um só. Quando você fala... como é que é o nome? Fraternidade social, né? Amizade social. Me parece rebaixar muito a unidade enquanto igreja. Por quê? Me diga. Porque... Primeiro que a amizade, para mim, é uma coisa que surge mais ou menos natural. Você faz uma dedicação para aquele que é seu amigo, mas ela flui, ela acontece. Quando eu penso em social, eu penso em todos. Não. Eu penso em algo mais ou menos forçado. E vamos chegar nos acordos. Toda amizade é uma escolha. Ela nunca acontece naturalmente. Ela pode surgir, mas não se mantém. Sim, mas eu diria assim... Quando eu penso somente na amizade social, eu penso assim, vamos chegar a alguns... O que é uma amizade? Assim, muito espontaneamente. Um relacionamento. Para mim é um relacionamento. É um cultivo, entre pessoas. Uma preocupação. Qual foi o primeiro mandamento que Deus deu para o homem? Guarda e cultiva a terra. A primeira função do homem é ser amigo da terra. O primeiro mandamento... significa que ele deve ser importante. Se veio antes e primeiro é porque ele é muito importante. E Deus é chamado no livro da sabedoria, que é uma leitura de Deus como arquiteto, de o amigo da vida. Se não fosse amigo de tudo que existe, não teria feito. É um conceito bíblico, assim, de primeira ordem. Eu acho que até o negócio do crescer e multiplicar veio depois. Sim. É de primeira ordem, velho. A primeira coisa que ele pediu pro homem fazer é guardar e cultivar a terra. E a terra se torna inimiga do homem depois do pecado. Porque ela, como amiga, lhe dá os frutos. Depois do pecado, ela lhe dá a urticária. Está lá na primeira página. Nem mudei. Inclusive... Eu vi um homilia uma vez, um padre, que eu tive vontade de voar no pescoço dele, quando ele falou que o contexto, a palavra fraternidade é uma coisa de Revolução Francesa. Eu vontade de falar com ele, você é um idiota. Você nunca leu grego? O apóstolo Paulo repete o tempo inteiro Filadelfia, que é a fraternidade. Na minha divisão, né? Filos, amizade, adelphos, entre os irmãos. Fraternidade é um conceito bíblico de ordem maior. Na minha divisão, inclusive, eu tô falando isso sem ter lido o documento. Claro, e nós estamos fazendo um contraponto. Eu tô falando igual a internet é mesmo. Claro. Veio na cabeça. E essa que é a proposta assim mesmo, porque é assim que a gente cresce. Graça, né? É assim que a gente cresce. Mas eu fiz, quando eu vi isso, né, e eu fiquei assim incomodado inicialmente com o termo, né, amizade social, eu fiz uma diferença: fraternidade e amizade social. E, inclusive, eu levo fraternidade do ponto de vista de igreja. Porque nós somos chamados a sermos fraternos com os nossos irmãos. Quem são os nossos irmãos? Aqueles que também recebem o que é um irmão? A própria origem da palavra. O irmão é alguém que tem a mesma natureza de... Então, o irmão é isso, é filho do mesmo pai e da mesma mãe. A amizade social é um conceito mais amplo. A ideia seria... Foi essa a divisão que eu fiz. A ideia seria... A fraternidade ela é mais natural, ela é mais dada. A amizade não, ela se constrói na medida em que eu me irmano de você. Entende? Então, a amizade social, nós entendemos que não somos, no sentido estrito, irmãos das plantas. Embora esteja no Cântico das Criaturas, mas no sentido estrito, não. Mas nós podemos ser amigos das plantas. Essa que é a ideia.
E eu trouxe... Tipo eu, vegano não praticante. Terceirizar o veganismo. Isso, eu terceirizo. Eu não sei se eu tô Pra quem é mais errado. amigo do que eu. A pessoa tem direito de gostar mais do que eu. Eu não sou ciumento. Eu não sei porque eu não li o documento falando com a internet. Não, e não tem Mas eu problema. trouxe pra esse lado, olha. A fraternidade eu tenho com meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Os batizados na fé. Desculpe, se você não é batizado, você não é meu irmão. Depende da os perspectiva. outros são os meus amigos sociais. Será que não é justamente esse o cerne dessa campanha? Não sei, eu não li o documento. Não, depende da perspectiva, tá? No sentido de unidade batismal e eclesiástica, sim. Mas nós podemos dizer de uma certa filiação que antecede ao batismo. Por exemplo, se você for lá, a genealogia do evangelho de Mateus, que vai mais fundo. Isso, Mateus, se eu não me engano. Ou não, o Mateus ou Lucas, agora me veio faltou a cabeça. Adão, filho de Deus. Então, quer dizer, Adão, sem ser batizado, não participando da natureza divina, participava da vida divina, filho de Deus. Então, sim, nós podemos dizer de uma irmandade que não é aquela de filhos adotivos segundo a graça. Mas todo homem que vem a este mundo é filho de Deus. Será que não é por isso que É uma das coisas que esse padre aí, que foi criticado pelo bispo num dos cursos dele, fala que é um absurdo. De cara, sim. É lógico que ele sabe o que está falando, mas é um equívoco, uma imprecisão teológica. Será que é por isso que o cartaz da campanha da fraternidade traz essa quantidade de diferenças dentro de um tá parecendo mesmo apóstolo contexto? Lula, né? Aquele cartaz. Realmente, se for parar para pensar. Claro que é uma alusão que não é inconsciente, né, gente? Nós temos ali a representação de pessoas, de negros e brancos, O homens, Papa de mulheres. Bengala, Tem o cachorro. Papa de Bengala, tem cachorro. E a mesa tá posta com vários elementos que estão na Bíblia, inclusive. Claro. Né? Eu achei muito... E tem uma grávida, né? Será que a gente conta com a criança dentro do busto da mulher também? Depende de quem estiver no governo. Se quem estiver apoiando Porque eu tava fazendo, eu tava contando ali, mulher, basicamente tem 11 seres. Olha só. Tem 11 seres. Sem contar com a barriga da criança. Não, contando com a criança na barriga da mulher, tem 11. Olha só que interessante. 11 seres. E tem alguns colocados mais... Tem 2 janelas ao fundo. Uma janela... Ao fundo da janela nós vemos uma periferia. E na outra janela nós vemos um campo e uma casa. Então eu traduzi como se fossem, né, as populações periféricas e as populações rurais. E tem uma indígena. E todo mundo está se tocando. Menos a indígena. Que achei engraçado. Ninguém toca na indígena. E ela mesmo se toca. Olha só. Achei Será estranho. que isso é proposital? Às vezes elementos inconscientes, né? Mas que de alguma forma são reveladores de uma mentalidade. E eu ali, achei né? engraçado que tem a grávida. O Papa só toca, além da bengala, só toca na grávida. Olha só. E tem uma outra mulher negra tocando também nessa Deixa eu grávida. ver nessa imagem. Claro. É muito interessante Pode dar, o cartaz da campanha da Depois o fraternidade. Daniel E coloca tem aí um pros nossos- cachorro. Tem um cachorro no pé da mesa. Um doguinho comendo as migalhas, Tem um será? cachorro. Tem um cachorro lá. E tem, É uma coisa interessante, por Até exemplo, os- todos se olham e o Papa olha para nós, quer dizer, tem uma série de elementos que podem ser... você vê pessoas idosas, pessoas jovens, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas mestiças. É muito interessante esse cartaz. E a mesa, percebe a mesa? Cheia de símbolo. Foi uma produção assim que quis também, do ponto de vista estético, traduzir, né, o horizonte simbólico. É quase aquele comercial da Jequiti que o SBT lança. É muito interessante. Do ponto de vista da comunicação, a gente vai se identificando, né? E aí, a gente vive numa cultura individualista? Será que é por isso? Será que a campanha da fraternidade não seria uma resposta a essa cultura do individualismo? Pelo menos esse tema que nós estamos trabalhando eu penso hoje. que ela toca isso fundamentalmente, né? Até um conceito que se desdobra dos documentos, que é o conceito de alterofobia. O pessoal gosta de fobia, né? Mas é a fobia ao outro, o outro, que eu acho que está muito presente na nossa cultura. Agora eu vou colocar aqui uma questão muito polêmica. Aqui não só falando como padre, mas como pensador. Do ponto de vista filosófico e psicanalítico, o ódio é um constitutivo do sujeito. E isso sempre foi um problema para o cristianismo, tá?
Porque as pautas de esquerda, elas são filhas bastardas de uma ideia humana, que não é o padre que está falando, é o pensador, o filósofo, antes de tudo. Uma ideia idealizada do ser humano, que nós saímos para o amor, que não há ódio, uma só cultura, uma só nação. E em vários momentos da história isso se revelou problemático, porque o ódio parece ser muito constitutivo. Parece que nós sempre tivemos razões muito legítimas para odiar. Aí termino. Em tempos de insegurança como nós, de solução de valores familiares, de instabilidade econômica, de bombardeio de informação, a gente apenas está dando visibilidade ao que sempre houve. A gente sempre se odiou, sempre se limitou a um determinado grupinho, sempre teve medo de que o outro tem uma cor diferente, crê de um jeito diferente, e o existir dele pode aniquilar o nosso. Só que isso agora está no Twitter. Uma vez eu vi uma pessoa novo, comentando que nós não temos problemas novos. A questão é que os problemas foram espetacularizados. Claro. Foram colocados assim, na mídia, nas internets, na TV. Porque pensa bem, para você ter a constituição de uma identidade, não estou legitimando a violência aqui não, hein? Aqui é um debate mais aberto, né? Quem quiser depois pegar mais a questão do referencial lá teórico, católico, vá ao instrumento, inclusive o documento base, os materiais já estão disponíveis e por aí vai. Mas estou dizendo assim, toda a história humana é nessa perspectiva. Você tem um reino, ele expande, ele se consolida, aniquila o outro, aí depois você começa a ter uma entropia, uma crise, vem o outro e sucede. É um movimento natural, né? Tanto é que isso que o senhor está falando é muito interessante, que os povos, quando dominavam o outro, a primeira coisa que eles faziam era derrubar o templo e construir um novo em cima. Em cima, ué. Portanto, isso foi feito no México. E os católicos também. Exatamente, isso porque foi o feito nosso no México. panteão, pensemos, por exemplo, as nossas basílicas originárias, vários. Foi feito no México. Olha inclusive. aquela basílica de Istambul, lá no coração de Constantinopla. Começa como basílica, agora é mesquita. Depois mesquita, volta a ser basílica, volta a ser mesquita. Então, assim, nós sempre fizemos isso. Aí que fica a dúvida. É possível viver sem ódio? Eu diria, aqui não como padre, que eu penso que não. Ele é um constitutivo. Bem lá Schopenhauer. Há algo de violento dentro de nós, é da nossa estrutura. Mas não podemos transformar o ódio numa estrutura que seja o tecido social. Mas ele aqui eu estou dizendo mais do que como padre, como um pensador. Acho que ele é um constitutivo. O fato de que a sua existência me desafie, de que eu tenha medo de que você mostre coisas em mim que eu não quero aceitar, que eu tenho que de alguma forma, seja pelo magistério, seja pela ideia de um monopólio das virtudes, deixar claro que você não é bom, não tão santo, não tão puro, não tão vegano como eu, me ajuda. Eu acho que isso é uma coisa insanável. Isso é um problema, né? Eu concordo. Começou lá com Caim e com Abel. Com uma base, você não vai né? concordar. Agora você vai ver que você é mais esquerdista do que você imagina. Não. Porque tem uma visão idealizada do sujeito. As pessoas são boas, o homem nasce bom. Vai lá, é isso. Agora você vai. A cobra é isso. E a cobra vai morder o rabo. Agora você vai ver. Eu traria aqui que essa questão da ira, né, enquanto paixão, sentimento, né, ela de fato é natural. Vou concordar com isso, evidentemente. Que Deus coloca em nosso coração para que a gente tenha o ódio à coisa correta, né? Concordo totalmente, né? Essa ideia de que a gente não deve ter ódio para nada, vamos viver abraçando árvores, tudo é paz e não deve haver guerra e tudo mais. Eu não concordo com isso. E eu penso, do ponto de vista espiritual, que se há uma tendência em nós para odiarmos algo, que a gente canalize isso e, como eu falei, Canaliza para mim, traduz isso concretamente. Campanha da Fraternidade, Quaresma, canalize para o pecado e para as condições que me afastam de Deus. Eu devo ter ódio disso. Assim como uma mãe, ao ver seu filho usando drogas... Tudo bem, mas um caso muito extremo assim, mas do ponto de vista de uma visão de mundo, por exemplo. Se eu chegar à conclusão, a partir dos meus princípios e dos meus valores, que eu não tenho que submeter à sua ideia de nascituro, para que você exista na garantia da vida, eu preciso de ser proibido de abortar. Quem que vai ser o juiz desse arbítrio? Porque se você disser que é o seu Deus, aqui eu imagino que não é um padre, é um filósofo ateu falando. Isso é totalitário. Voltamos se o direito não é natural, seria consensual, constitutivo, se ele tem a ver com leis e com ornamentos que existem e podem não existir, por que eu tenho que aceitar que isso é assim e não tem que ser de outro jeito? Se não tem direito divino, se não é metafísico. É por isso que Marx
está muito mais próximo da ideia transcendente da moral católica, ele caiu muito mais na tentação metafísica do que pode entender nossa vã filosofia. Porque Marx também tem uma visão idealizada do que é um indivíduo humano. Ele também espera um momento em que os pobres redimirão a história. A diferença é que tanto Marx quanto a Igreja Católica, o cristianismo de uma maneira geral, eles vão levar em consideração um fator, o sujeito humano, que quando bem pago deixa de ser virtuoso. Então hoje o mercado, o capital, a performance, o sucesso pessoal é que são o grande horizonte aspiracional e aglutinador do sujeito. A gente não se une porque queremos a mesma coisa, ou porque somos um proletário, mas porque seguimos a mesma influência e queremos ganhar dinheiro junto. É isso, antes de tudo. E isso traz unidade a fraternidade, ou uniformidade? Eu diria que a igreja tentou uniformidade, aqui falando antes de tudo como filósofo. Marx também tentou, mas a única aldeia universal foi criada pelo capital. A mesma linguagem, o inglês, o mesmo horizonte redentor, o mercado, a economia, o sucesso, os mesmos aparelhos, as mesmas roupas, o mesmo céu. O capital trouxe isso, gente. Infelizmente. Eu estou sendo aqui extremamente pessimista e cínico, mas para ajudar, para trazer aqui para o debate, como que não é uma coisa de pequena ordem. O projeto de um globalismo universal, das pessoas unidas em torno de um objetivo comum e colocando de lado determinadas aspirações imediatas em nome de alguma coisa que é nossa, de desenvolvimento nosso, ele foi criado pelo capital, Agora já nos encaminhamos. Agora é lógico, pelo amor de Deus, não estou fazendo com a defesa do capital. Por isso sim, estou querendo dizer que tem gente que passa fome em nome disso. Aqui custas, mas estou querendo dizer que o que nós chegamos mais próximo de uma universalidade está muito ligado ao fato que as pessoas querem ganhar dinheiro, querem ter sucesso. E em nome do sucesso, elas suspendem realizações imediatas em nome de lucrar na bolsa. E entregam tudo por isso. É uma coisa assim, que eu estou dizendo aqui é bombástico, eu sei, mas não poderia renunciar a isso, senão não honraria meus anos de filosofia. Agora nos encaminhando aí mais para o final, e voltando um pouquinho aqui para o tema da campanha da fraternidade, que é um tema que gerou aí dúvidas, e geralmente as campanhas da fraternidade geram polêmica. Uhum. Será que é de propósito, será? Será que é de propósito gerar polêmica? Não sei, queria perguntar a vocês. Por que será que as campanhas da fraternidade geram polêmica, geralmente no setor mais conservador da igreja? Porque elas tocam em pontos que são desconfortáveis, né? Eu diria do ponto de vista dos setores conservadores, porque haverá sempre uma tendência do conservadorismo em ser asséptica. Não gostar do pobre, do desvalido e por aí vai, porque fere com a ideia da igreja mãe, mestra, limpa, sem ruga e sem mancha. Isso é um problema. E também pelo fato de que é sempre um ambiente desconfortável, porque nós todos somos hipócritas, né? Então é muito difícil ver determinados pastores falando de amizade social, de democracia e por aí vai, sendo autocráticos, por exemplo, no seu governo. Então, ela toca em temas que, de um modo ou de outro, são temas com os quais a gente não quer se confrontar. Seja porque dizem respeito a feridas e a limites nossos e a nossa própria indigência, que é solicitada naquele que a gente defende, porque pode observar que muito desse ser aguerrido em nome da esquerda, da libertação, diz de uma própria frustração pessoal da pessoa, dela para ela mesma, de uma dificuldade de aceitação, de um abandono. Então tem muito a ver com isso, ou do outro lado também, de que eu não quero ver, eu não quero negar, isso não tem, eu quero negar, não tem nada a ver comigo, né? Então vai ser polêmico, porque nós temos na esquerda e na direita, dentro da igreja e fora, acordos hipócritas e cínicos, coisa que a gente assume que não quer falar. Todo mundo sabe que ele quer beijar rapaz, mas ele não pode fazer isso porque vai coincidir com a ideia dele de sagrado. Todo mundo sabe que ele não gosta de tão pobre assim, que ele gosta de viver só com iPhone. Mas fica ruim, né? Falar que a gente não gosta de pobre. Aí tem que falar que a gente tá na defesa do oprimido, entendeu? É isso. E tenho dito. Deixa eu fazer uma pergunta. Ela é obrigatória, primeiro, para os bispos? Ela, a CNBB decide, todos os bispos devem... vinculatória, mas ela é obrigatória, mas ela é vinculativa, não é? Como assim? Quer dizer que uma das características mais genuínas do episcopado é que eles se reúnem em colégio.
Então seria O um colégio grande... decidiu. Seria um então- grande sinal de dissenso você não estar aberto ao que seus pares disseram. Será que o Espírito só sopra em você? Então essa que é a ideia, né? E aí, O que o bispo pode fazer é pedir para comprar umas caixas lá do documento, lá do CBB, e deixa lá no porão da paróquia, né? Você fala não dá. Vai colocar luz, lá né? da frente da catedral, mas também não vai dizer que é uma heresia. Vai queimar, Isso, aí, vou colocar, não. Mas vai dizer lá para secretário, guarda aí por ano que vem, vira cinza na próxima quarta-feira, né? Entendeu? E depois a perguntar, para os padres, Aham. ela é obrigatória? Também, se é magistério. Se assim, o seu bispo, então, ele vai falar. Não vou e dizer aí- que é magistério, porque aí seria muito forte, mas quer dizer, é um consenso do episcopado. Então seria um grande sinal de dissenso diabólico, eu diria, que um padre não fizesse uma menção à campanha da fraternidade. Porque significaria muito orgulho satânico achar que só você chega à conclusão daquilo que o Espírito Santo inspira. E a É minha uma obra terceira- de Satanás, eu acho. Eu tô perguntando sem saber as respostas mesmo. Claro. E a terceira é, e sai do clero? O fiel, ele é obrigado de alguma forma a se envolver? Eu não vou dizer que é obrigado, mas convém a. Não é uma questão do magistério, não é uma obrigação, mas convém. Tudo me é permitido, diz o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Tem uma série de coisas, por exemplo, que a igreja tem na sua pedagogia, a esquerda e a direita, que elas não são obrigatórias. Cita uma prática devocional, rezar o terço. Sim. Agora, se convém, se ajuda, se é um patrimônio avalizado da igreja, é bom. Instrui, aproxima, me une ao mistério. A mesma coisa a campanha da fraternidade. Então ficaria, digamos, a cargo do fiel, A a critério, liberdade. mas tendendo para, pelo menos, tomar nota do que está acontecendo. Porque não é possível que o Espírito Santo abandonou os bispos. Entendi. É uma pessoa que chega à conclusão, por exemplo, que a CNBB, com seus 400 bispos, não está sendo inspirada e não é um instrumento da graça divina, não é católico. Não é. Eu sou mais à direita, sou mais conservador, problema é seu, tem todo o direito. Mas se não chega à conclusão de que na CNBB o Espírito Santo fala com dinamismo, com atualidade, com proposição, não é católico. Simples assim. É qualquer outra coisa, mas não é católico. Inclusive, numa dessas polêmicas, teve um bispo que deixou bem claro. Não Essa posição. Como que eu vou imaginar que 400 bispos não tem uma moção do Espírito? Uma coisa dessa é uma abominação. Então, você que é católico, você está convidado a viver essa quaresma e refletir nesse tema tão importante da campanha da fraternidade, que é a fraternidade e a amizade social. E também está convidado a curtir e comentar aqui no nosso querido Papo de Sacristia. Amém? Amém. Amém.